Glória a Deus. Nessa oportunidade eu quero cumprimentar todos os irmãos, os amigos que nos ouvem com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos por mais uma manhã que o Senhor nos concede e nessa feita mais uma transmissão da nossa gloriosa escola dominical. Somos gratos, meu Deus, que até aqui tem nos sustentado. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração em abertura a este trabalho. E após esta oração, o cooperador irmão Valdair estará louvando ao Senhor com 2 hinos da harpa. Soberano e eterno Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos e te glorificamos. Te agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem guardado a nossa vida, o Senhor tem nos livrado de todo o mal, tem sustentado a nossa salvação, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por guardar-nos, Pai, por guardar a igreja do Senhor, Pai. Pai, continue abençoando a cada um dos irmãos, olhando por aqueles que estão internados, por aqueles que estão passando com problema de saúde. Senhor, entra com providências, papai. Abençoa, papai, a nossa escola dominical. Usa o teu servo que irá trazer o estudo da palavra do Senhor. Usa o teu servo que irá louvar o teu santo nome. Usa os irmãos que estão mexendo na organização da transmissão. Seja conosco, Pai. Fica conosco. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O cooperador irmão Valdair está com a oportunidade. Paz do Senhor, meus irmãos, vamos louvar o nome do Senhor com o hino 225, hino sugerido pela nossa missão. Hino 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Ser valente.
mais um hino também sugerido pela nossa lição. Hino de número 305. Campeões da Luz. Hino de número 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantamos vamos combater, contra o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Glória a Deus, graças a Deus por esse louvor. Irmãos, dando sequência ao estudo do trimestre, né? Lembrando que hoje é a última lição do trimestre, foi a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então a última lição, a lição de número 13, de 28 de junho de 2019, é a batalha espiritual e as armas do crente. Uma lição muito importante, como as demais. O texto áureo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Efésios capítulo 6, versículo 11. E a verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Louvado seja Deus que nós, através de Cristo, nós temos vitória no campo da batalha espiritual. Eu vou fazer mais uma oração em nome de Jesus, e após esta oração, o presbítero irmão Altair estará já nos trazendo o estudo da lição dessa temática nesta manhã. Então oramos a Deus. Soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez nós te louvamos e te engrandecemos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio desta manhã, Pai, pelo privilégio de estarmos com vida na presença do Senhor e estamos participando do desenvolver desse trabalho, Pai. Senhor Jesus, continua conosco, agora usando o teu servo, papai, que já estudou a lição, Pai. Papai, traga da memória dele, Pai, tudo quanto ele leu. Querido Espírito Santo, ajuda o teu servo no ensino da palavra e nos ajuda na compreensão da palavra, Pai. Seja conosco, meu Deus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Presbítero Altair. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos alegres nesta manhã, porque o Senhor Deus tem nos abençoado, nos concedido esse privilégio de poder estarmos na presença do Senhor Jesus. Quero também cumprimentar todos os nossos amigos, nossos irmãos que estão acompanhando esta aula por meio dessa transmissão, dessa live. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Sabemos que a obra do Senhor ela não para, ela continua. Muitas coisas estão paradas ou querendo paralisar, mas a obra do Senhor ela continua. Louvado seja o nome do Senhor, porque é através da palavra de Deus, é através do revestimento, do conhecimento, da verdade, é que nós vamos seguindo avante para a honra e para a glória do nome santo do Senhor, nosso Deus. Nós estamos alegres porque estamos aí finalizando esse trimestre com a lição de número 13, a última lição do trimestre, onde traz por título a batalha espiritual e as armas do crente. Diante de todas as lições que nós estudamos, o comentarista, o capítulo, aprendemos durante este trimestre, nós temos que tomar as armaduras de Deus. E nós vamos falar aqui nesta manhã sobre estas armaduras. Louvado seja Deus. Então, quando nós falamos de armadura, nós estamos falando de peças, de equipamentos de um soldado. A Bíblia diz que nós que estamos na face da terra, nós somos soldado de Cristo. Porque aquele que milita, ele milita como um soldado de Cristo. E um soldado, quando ele vai à guerra, ele tem que estar revestido, ele tem que estar preparado. Primeiramente, você tem que estar preparado e também você precisa de conhecer o seu adversário. Então, diante disso, nesta manhã nós vamos aprender quais são as armas disponíveis ao crente e também vamos saber que a nossa batalha, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade que se encontram nos lugares celestiais. E para vencermos essa batalha, nós primeiramente precisamos nos revestir de todas as armaduras de Deus. Louvado seja Deus. Então, o primeiro tópico está dizendo assim: o preparo espiritual do crente para a batalha. O preparo, primeiramente, o tópico 1 vai nos informar que
O preparo, primeiro nós temos que estar fortalecido no Senhor, porque aquele que vai à batalha e confia nele mesmo, este está sujeito, está fadado ao fracasso. Mas aquele que está fortalecido no Senhor, ele consegue vencer, todas as batalhas. A própria palavra do Senhor diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Então, feliz aquele homem, feliz a mulher, que coloca a sua confiança em Deus, que ele não coloca a confiança em si mesmo, mas coloca em Deus, porque Deus não é de nós. Paulo também escreveu aos Coríntios dizendo que não vos vanglorieis de nada, porque nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de nós, mas de Deus. Então tudo que nós temos, tudo que nós nos revestimos no campo espiritual e também até mesmo na nossa vida material, tudo é de Deus, porque é Deus que nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o crente ele tem essa consciência que esse poder é conferido de Deus, ele consegue vencer todas as batalhas. E também é bem-aventurado. Como registrado lá no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículo 7, onde diz assim: se vós estiverdes em mim, primeira condição, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, para que isso aconteça, a condição precisamos estar no Senhor. Precisamos estar no Senhor, porque assim, tudo quanto pedires e quiseres vos será feito. Mas existe aí essa condição. Por isso, precisamos a cada dia mais fortalecer renovar a nossa mente. Como é que nós vamos nos fortalecer no Senhor? Fortalecer o Senhor não é somente falar, mas temos que colocar em prática muitas coisas na nossa vida. Este versículo que eu acabei de ler, ele é um versículo prático, uma aplicação prática na nossa vida. Então, se a palavra do Senhor estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o comentarista aqui ele coloca pelo menos 3 condições da pessoa estar em Cristo. Para ele permanentemente estar em Cristo, estar preparado espiritualmente para vencer a batalha, que não é carnal, mas sim espiritual. Primeiro, renovação da mente. A mente do crente, ela tem que estar renovada. Ela não pode mais haver aquela velha natureza. Quando fala de renovação, está se referindo a coisas passadas, a vida passada de como a pessoa vivia outrora na sua vida. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, temos que renovar a nossa mente, a nossa vida. Depois disso, ter uma vida em santidade, como está registrado em Efésios 4, versículo 24. E também, o terceiro, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é estar atento, é orando, é vigiando, é consagrando, é sempre ter o amor ao próximo. Tudo isso é viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ter em seu coração o Senhor morando, louvado seja Deus. Então não é necessário, irmãos, que nós, para que sejamos preparados para a batalha espiritual, não basta somente
conhecer a Escritura, não basta somente saber, visitar uma congregação, uma denominação, mas sim haver uma conversão genuína, algo prático. Deus quer ver de nós, Deus quer que nós preparamos a nossa vida espiritual sobre a rocha, que foi uma das lições, inclusive, que Deus nos deu o privilégio de ensinar. Então, aquele que escuta as palavras, mas não a pratica, é como o homem que construiu a sua casa sobre areia. Mas aquele que fundou ela sobre a rocha, pode vir as tempestades, pode vir as provações, mas ele vai permanecer firme, fiel. Não vai ser abalado, ele vai conseguir vencer a batalha. Porque a batalha, nunca vi uma batalha. O próprio nome está dizendo batalha, luta. Batalha é investida, é luta pesada. E por isso que nós devemos se preocupar em se preparar, se preparar a nossa vida espiritual. Porque aquele que está com sua casa espiritual firmada sobre a rocha, o poder que Deus concede a esses é grande. Porque aqui a palavra do Senhor, onde está registrada em Lucas, no capítulo 10, vai nos dizer que o Senhor Deus, ele chama ali os 70 discípulos e nos dá uma missão, ele nos dá poder. Fala, vocês poderão, se permanecer fiel, poderão pisar sobre as serpentes, o escorpião, e também terá poder sobre todas as forças. Ou seja, o inimigo, o adversário, ele não terá vez naquele que está com a sua vida firmada na rocha, que está renovado, que está cheio do Espírito Santo e que tem uma vida em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para o segundo tópico. Uma outra advertência para nós que queremos fortalecer, nos preparar espiritualmente, é sempre nos permanecer vigilantes em oração. Então, e interessante que primeiramente a palavra do Senhor diz, a primeira vem vigiar e orar, para que não caia em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o inimigo, ele traz armadilhas de todas as formas para tentar destruir a obra do Senhor. As armas são espirituais e para isso nós devemos estar atentos, vigiar e orar. A vigilância e a oração e súplica louvado seja o nome do Senhor, algo muito importante para o crente. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 21, versículo 36, você que tem aí o seu exemplar da palavra do Senhor, pode acompanhar comigo aí. Lucas 21, 36 diz assim, sobre a vigilância e oração. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. Então a oração é o canal que nos coloca, que nos faz, nos propicia a estar de pé diante de Deus. E também a vigilância. Primeiramente, vigiai, pois, em todo o tempo, vigiando e orando, para que sejais dignos de evitar todas essas coisas. Porque nós temos que orar no momento em que nós estamos precisando de algo da parte de Deus, mas também nós precisamos orar antes de precisar da bondade de Deus. Então a gente observa que muitas pessoas só vão para a oração quando está numa dificuldade. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que orar sem cessar. Sempre estarmos em oração, tanto no momento da dificuldade,
quanto no momento da bonança. O problema de muitos é que no momento da bonança, muitos esquecem de buscar o Senhor, esquece de orar ao Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela vem nos admoestar nesta manhã que nós devemos buscar o Senhor. E ainda, Isaías capítulo 59 fala assim, que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque nós temos ainda esta oportunidade de clamar ao Senhor. Jeremias também disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segredo, irmãos, é buscarmos ao Senhor. A oração e súplica é uma ferramenta que nós devemos utilizar, aleluia, para podermos vencer todas as circunstâncias da nossa vida, para conseguirmos romper. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, que é conhecendo o campo da batalha espiritual. Conhecendo o campo dessa batalha. Conhecer o campo é saber quem é o nosso adversário. Quem é o nosso adversário? Muitos, quem sabe, quando se fala de saber quem é o seu adversário, ele já começa a procurar alguém da sua volta. Deve ser alguém, fulano, ciclano, que não vai muito comigo, não teve um problema, não gostei. Mas na verdade, eu quero te dizer que nesta manhã que o seu adversário maior é o inimigo das nossas almas. Porque ele usa de todas as ferramentas, é claro que ele usa pessoas, né? Mas são pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, por Satanás, pelo nosso adversário. Então devemos entender quais são as astutas e ciladas do diabo. Quem é o nosso adversário? Porque Efésios, no capítulo 6, versículo 11, a expressão de ciladas do diabo significa que, como sendo as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Irmãos, o inimigo ele é astuto de tal forma que ele tenta. É por isso que nós temos que vigiar e orar, entender, falar: não, isso aqui é uma astuta e cilada do diabo. O inimigo ele usa muitas das vezes coisas que você nem imagina. Ele começa a armar um laço, uma armadilha, e se a pessoa não estiver em oração, se ele não estiver na palavra de Deus, se ele não estiver cheio do Espírito Santo, ele vai cair na armadilha do diabo, né? No laço do passarinheiro. Louvado seja Deus. É por isso que nós temos que orar, sempre orar e vigiar. O líder deste reino é identificado como diabolos, que significa caluniador, acusador. Então o diabo ele tem essa característica de ser o acusador, o caluniador. Mateus, no capítulo 4, versículo 1, fala ali onde Jesus foi tentado pelo diabo. Ele tentou o Senhor, acusou o Senhor, fazia falsas promessas, mas o Senhor Jesus, como homem, ali ele conseguiu vencer todas as tentações, e como Filho de Deus também. Jesus Cristo, na sua pessoa como 100% homem, 100% Deus, ele é o nosso maior exemplo para seguirmos, porque a palavra do Senhor diz que, próprio Jesus dizendo que nós devemos ser imitador de Cristo, seguir os passos de Jesus. Louvado seja Deus. 1 Pedro, no capítulo 5, aí, nessa referência, no capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer assim: sede sóbrios. Ou melhor, João, capítulo 8, versículo 44.
Vós tendo por pai o diabo e querer satisfazer os desejos de vosso pai, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade nele, quando ele sofreu, ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então o inimigo, o propósito dele é destruir a igreja do Senhor. O propósito dele desde o início, desde a criação, lá em Gênesis, o diabo enganador, acusador, ele tentou destruir, acabar com os planos de Deus, mas o Senhor nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso. E ele foi vencido. E o próprio Jesus venceu ele também ali na cruz do Calvário, se entregando por nós ali. Então, desde o Gênesis, desde a criação, Satanás ele vem tentando contra a obra de Deus, para destruir a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja de Cristo, ela está fundada em Cristo. Ela está ancorada em Cristo. E o próprio Jesus diz em que esta pedra, que era ele, louvado, seria fundada a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o inimigo ele tenta de todas as formas, mas, louvado seja o nome do Senhor, ele não conseguirá e não conseguirá vencer. Louvado seja Deus. O inimigo, irmãos, ele tenta de todas as formas. Todas as formas. Ele tenta confundir a mentira com a verdade. Aquilo que, quem sabe dizer que não pode fazer, falar, não, isso não tem nada a ver, né? Isso aí é uma coisa que tenta deturpar a verdade, confundir, e ainda também deturpar as Escrituras. Sobre deturpar as Escrituras, Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, que ele foi levado em espírito para ser tentado ali, ele chegou por 3 vezes diante de Cristo. A primeira vez ele chegou citando até a mesma palavra de Deus, falando de uma maneira mentirosa, deturpando, né, na palavra de Deus, dizendo, olha, se tu és Jesus estava já 40 dias no deserto jejuando, e ele disse, olha, se tu és o Filho de Deus, peça que essas pedras se tornem pão. Ele usou a palavra de Deus, mas Jesus falou, mas também a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o inimigo ele sempre tem tentado deturpar a verdade, fazer com que uma mentira se torne verdade. Isso também, nos nossos dias atuais, existe uma pessoa que, não sei se os irmãos já ouviram falar, essa afirmação, a gente tem que tomar muito cuidado. Existe uma afirmação mundana aí que uma mentira falada 1000 vezes, ela se torna verdade. Isso aí é a afirmação do diabo, né? Quem disse, usado pelo inimigo, foi esse Joseph Goebbels. Ele era fazia o marketing de Adolf Hitler, e ele usou essa afirmação. Tem muito, a gente observa que existe aí instituições hoje que tentam usar esse mesmo lema na nossa sociedade, né? Deturpando a palavra de Deus, acusando, mudando, muitas das vezes costumes, mudando doutrinas, dizendo que não tem nada a ver, falando que não tem nada a ver, falando uma mentira, falando isso 1000 vezes. Quem sabe, se a pessoa não estiver em Cristo, né,
ele vai tomar isso, pode se tornar verdade. Então nós temos que tomar cuidado. Não devemos nos conformar. O apóstolo Paulo também disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então devemos transformar, não aceitar, porque o inimigo ele quer fazer tudo isso. Ele quer simular, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. E diante disso tudo, nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Assim como Jesus ele foi tentado pelo inimigo, e ele, com a palavra, né, a espada que nós vamos falar, ele conseguiu vencer todas as investidas de Satanás. Louvado seja Deus. O inimigo, irmãos, ele tenta fazer, ele faz de tudo. Eu quero elencar para os irmãos o que o inimigo pode fazer. Ele confunde a mentira com a verdade, como eu disse. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, está fortalecendo, firmando, referenciando essa afirmação. Deturpa as Escrituras. Quando Jesus estava ali no deserto sendo tentado pelo inimigo, dissimula e induz a dissimulação. Dissimulação quer dizer fingir, dissimular o fingimento, hipocrisia. Todas essas características característica do inimigo. Finge, oculta a verdade. Então, ocultar a verdade, isso é dissimulação. Louvado seja Deus. Fazer falsos sinais. O inimigo também ele faz falsos sinais, porque a palavra do Senhor diz que muitos naqueles dias, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Farão sinais e prodígios e maravilhas, mas o Senhor não está nesse meio. Fazer acusações, porque Ele é o acusador. Apocalipse no capítulo 12, versículo 10. Semear incredulidade no coração das pessoas. Aquela pessoa que é negativa, não crê, incredulidade é o contrário de fé. Pessoa incrédula, que não passa a acreditar, não acredita nas maravilhas de Deus. Tudo isso. O inimigo, ele semeou dissensão desde o início até hoje, ele tem ainda semeado e promovido as ideologias anticristãs. Então, diante disso tudo, irmão, nós temos que estar revestidos de todas as armaduras de Deus. O tópico 2. O conflito contra o reino das trevas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne nem contra o sangue. Bem verdade que Paulo estava muito certo em dizer, porque a nossa luta não é contra o nosso próximo, é contra aquele que nós não vemos, É contra as hostes espirituais da maldade. Lutar não é tratar de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas sim uma batalha espiritual. Então, para ir em uma batalha espiritual, precisa-se de armas espirituais. Armas espirituais. O conflito é contra as hostes que estão debaixo da autoridade do diabo. Mantém os homens na escuridão. 1 João capítulo 5, versículo 19. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, como nós já falamos. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então essa luta espiritual, cada crente, cada irmão, às vezes ele passa por essa batalha, e às vezes também de forma coletiva, a igreja, ela passa por essa luta. Mas quando passares, o segredo é resistir à tentação, é resistir às investidas de Satanás.
Porque a palavra do Senhor diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a resistência é resistir, não é aceitar, né? 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, olha só, quem é o nosso adversário? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, ele sempre fica bramando, né, procurando. Por isso que está aqui, ó, sede sóbrios. No início, ó, Pedro escrevendo, ó, sede sóbrio. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é estar lúcido. Ser sóbrio é estar atento. Ser sóbrio é você ter uma visão de águia. Falar, olha, eu não vou poder passar ali porque lá eu imagino que ali tem um laço do passarinheiro, um laço do diabo está ali. Então isso é ser sóbrio. Ser sóbrio, se você é sóbrio, você vigia, né? Se você é sóbrio, está atento, porque o vosso adversário, que anda em derredor, bramando como leão, ele não vem com brincadeira, irmãos. O inimigo, ele não é de brincadeira, ele não vem para brincar, ele vem como um leão. O leão, ele vem e já devora, para destruir. Louvado seja Deus. Buscando a quem possa atragar. Agora o versículo 9 diz assim: a qual resistir firme. O 9, a qual resiste firme. Então nós temos que resistir firme, sabendo que as aflições se cumprem entre os nossos irmãos. Quando lendo aqui a parte final, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos, isso quer dizer que não existe, ele não respeita se você é pastor, se você é não importa o que você é, isso se cumpre a todos ele tenta. Então todos nós devemos vigiar. Falar, eu não vou vigiar porque eu já sou crente, estou firme, tal, e aí não vigia. Se não vigia, pode cair, né, na tentação, pode ser vencido. Então isso pode recair, essas aflições se cumpre a todos os vossos irmãos. Então todos nós estamos sujeitos, qualquer um de nós, mas vamos fazer como Pedro está nos recomendando: resistir, resistir firme na fé. Temos que resistir na fé em Cristo. Louvado seja Deus. E depois nós vamos aprender qual é a arma que nós usamos aí para resistir firme. Louvado seja Deus. Que é o escudo, né? O escudo é uma arma de defesa, o escudo da fé. Louvado seja Deus. As agências de potestade. Louvado seja o nome do Senhor. As agências de potestade do lar, Paulo as identifica como sendo principados, potestades, príncipes das trevas, Deus deste século e ossos espirituais da maldade. Então, eles possuem dois aspectos: eles são poderosos e eles são malignos. Louvado seja Deus. Existe aí uma hierarquia entre eles, louvado seja Deus, mas esses seres são caracterizados, por esses aspectos aí. Os títulos de potestade, por exemplo, príncipe de potestade, indicam poder, primazia e autoridade para agir. São líderes de anjos decaídos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tá. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar, deu um probleminha no microfone aí, mas vamos seguir avante, tá? Então, eles são poderosos,
Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. São líderes de anjos decaídos sob o comando do diabo que exerce domínio. São anjos que foram caídos. A Bíblia diz que o anjo maior, o arcanjo, o Lúcifer, né? Ele foi um anjo de luz que caiu. Foi um anjo caído do céu porque ele queria ser igual a Deus e, portanto, ele levou também com ele um terço dos anjos foram descer. Esses anjos maus, anjos que são poderosos, malignos, estão ao derredor, tentando tragar, né, a vida de alguém. Mas, diante disso tudo, irmãos, louvado seja Deus, apesar desse imenso império de mal, a igreja ela é exortada e incentivada a lutar sobre tudo isso, porque, acima de tudo, o nosso Senhor, acima de todo o poder de principado, de potestade e domínio, está o nosso Deus. Acima disso tudo, Deus está no comando. Então, a palavra do Senhor ela nos alerta que nós devemos não subestimar, mas também não devemos temer. Nós não devemos subestimar as forças do mal, mas também não devemos temer, porque o nosso Deus está conosco, porque somos a igreja do Senhor, e o Senhor está acima de tudo. O poder dele, o poder e a potestade está sobre todo o domínio. Louvado seja Deus. Então, por isso que o crente ele tem que conhecer, ele precisa conhecer que o campo da batalha é espiritual e para guerrear contra esse inimigo, nós temos que estar firmado em Deus. Esse tópico, ele se resume nessa questão, né, que nós devemos conhecer, saber quem é o nosso inimigo e saber que acima dele, né, está o nosso Deus, está acima dele está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora para o tópico 3, o último tópico, sobre as armas espirituais. Como nós já aprendemos, de que nós precisamos estar revestidos em Deus, que o nosso poder, que o poder, a autoridade que Deus outorga aos seus filhos, não é própria nossa, mas é dada por Deus. Então, a partir do momento que a pessoa busca a se fortalecer no Senhor, ele está preparando a sua vida para poder lutar contra o inimigo. E para ele lutar contra o inimigo, ele tem que saber com quem que ele está lutando. E nós já falamos com quem é este inimigo, ele, quais as intenções dele, o que ele procura fazer, né? Então nós temos que estar vigilante em oração e súplica, né, para que o Senhor venha nos dar a cada dia mais autoridade para lutar contra o inimigo. Então, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Primeiro, a armadura completa de Deus. Paulo ele usa todo o equipamento completo de um militar romano, usando a expressão armadura. No termo grego, louvado seja o nome do Senhor, significa estar fortemente armado, ou seja, estar com todas as armaduras. E nós vamos aprender quais são as armas indispensáveis de defesa e também apenas uma arma de ofensiva, mas essa arma ofensiva ela é o suficiente para poder derrotar o inimigo. Louvado seja Deus. Temos aqui uma lista de armas espirituais que são disponíveis aos soldados do Senhor. Primeiro, cingido os vossos lombos com a verdade. O cinto, função da verdade. A palavra do Senhor é a verdade, né? Então o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, quando nós estamos seguindo ao Senhor, no caminho do Senhor, estamos seguindo a Cristo, estamos seguindo também a couraça da justiça. Louvado seja Deus. Cristo, Ele é justo, justiça é reto. Então, quando o crente, a pessoa, ele passa a ser justo, ele tem
o sentimento de justiça, busca fazer justiça, esse também está se apropriando desta arma. E devemos ser justos, não injustos, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que os justos viverão da fé, né? E sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Então precisamos ser justos, com os pés calçados na... É aquele que está entrando no campo espiritual para poder lutar, tirar vidas que estão aprisionadas pelo inimigo, vidas que estão sendo estão ali sempre sendo escravizadas pelo inimigo. Então são essas pessoas, as pessoas que estão com os pés calçados, ele tem a autoridade de caminhar, de ir, de levar as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Refere-se à firmeza do Evangelho na propagação, na proclamação do Evangelho. Tomando sobretudo o escudo da fé, uma outra arma importantíssima que o crente ele precisa de ter, a fé. Hebreus no capítulo 11, ele vai nos dizer, irmãos, que a fé vai caracterizar, descrever a fé como sendo, a fé é o firme fundamento das coisas, que se esperam e prova daquilo que não se vê. Então você é confiante que algo vai acontecer sem você ver. Isso é fé. Louvado seja o nome do Senhor. É por meio da fé. Por meio da fé que nós vamos alcançar testemunho diante de Deus. E, sobretudo, o escudo da fé, é por meio da fé que nós vamos colocar um escudo para nos proteger de todos os ataques e ciladas do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Na armadura, o escudo na armadura romana, ele representa um bloco retangular feito de madeira e couro que protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Então esta ferramenta, esse escudo da fé, ele protege todo o seu corpo. Ele proporciona uma arma de defesa que faz com que você fique inabalável. E Deus é quem nos faz, que nos proporciona, que nos dá esta arma. Louvado seja Deus. O capacete da salvação é a firme esperança de que aqueles que servem ao Senhor, ele tem um galardão diante de Deus. Capacete da salvação é a certeza daqueles que estão em Cristo, estarão com Cristo na glória. Ser salvo pelo intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Este é o capacete da salvação. Nunca perder de vista a nossa salvação. Porque aquele que troca por coisas dessa vida, ele pode trocar, por algo muito mais grandioso, que é a salvação da nossa alma. Então nós temos que estar sempre com o capacete da salvação. Eu sempre faço isso quando estou diante de uma certa situação. Eu coloco isso dentro do meu coração e falo: será que isso que estou fazendo, será que isso que vou fazer? Alerta, porque sabemos que maior que nada há de se comparar, com aquilo que Deus tem preparado para a igreja do Senhor. Então o capacete da salvação, que é a convicção da plena salvação até no último dia. E a última arma imprescindível, uma arma ofensiva, é a espada do Espírito. Essa espada do Espírito refere-se à palavra de Deus. Ela é tanto uma arma de ofensiva, quanto uma arma também, ou melhor, defensiva, como também de ofensiva. Porque o próprio Jesus, quando estava sendo tentado ali
no deserto, ele foi levado em espírito para ser tentado. O inimigo tentou por 3 vezes sobre a tua vida, e ele, ao mesmo tempo que ele defendeu, e ao mesmo tempo ele também, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele foi levado, primeiramente, ele pediu para que aquela pedra se transformasse em pão. Satanás estava tentando ele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, pede que essa pedra se torne em pão. E ele disse: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele partiu para a defensiva, estava na ofensiva e também foi para a ofensiva, defendendo e atacando o inimigo. Logo depois, na segunda tentação, ele transportou Jesus para o pináculo do templo, e lá ele disse: olha, veja, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Ele falou: não tentarás, assim também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira vez, ele levou a Cristo a um monte muito alto, e mostrou para ele todas as nações: olha, vejam todos os reinos do mundo. Isso tudo te darei se me adorares, se me servires. Ele falou: ó Satanás, sai para lá, Satanás. Resistiu mais uma vez à tentação, dizendo: somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos de estar preparado a nossa vida espiritual para podermos resistir às ciladas do inimigo por intermédio das armas que estão disponíveis a todos que querem, que têm o desejo de morar com Cristo na glória. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão nos diz assim: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela excelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater, a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que estar, não devemos temer, porque a nossa vitória é garantida. E saber que o nosso poder está em Deus e não em nós. Não devemos subestimar o inimigo, mas também não devemos ter medo, porque o maior está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O maior está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e Ele é o socorro bem presente nos momentos de angústia. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele então nos convoca, do Senhor, para vencer todas as potestades, todas as revestidas do inimigo, desde que nós estejamos com as armaduras de Deus. Eu quero fazer esta oração, louvado seja o nome do Senhor, e para que o Senhor Deus venha nos fortalecer a cada um de nós. Que o Senhor Deus venha nos fortalecer, nos capacitar, nos colocar todas estas armaduras. Feliz é aquele que está preparado, com a sua vida preparada, com a sua alma preparada, para lutar contra o inimigo. Porque a qualquer momento o inimigo, 24 horas, ele não dorme, ele tenta de todas as formas, contra a tua vida, contra a vida da igreja, mas devemos estar preparados, em oração, vigilante. Louvado seja o nome do Senhor, porque só assim o Senhor vai nos dar vitória. Nós temos que estar preparado, vitorioso em Cristo Jesus, orando, porque o Senhor com certeza nos dará vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja do Senhor é a igreja eleita, é a igreja redimida, que foi comprada com o sangue de Cristo. Jesus Cristo, Ele comprou a igreja com o teu sangue e fundou ela sobre a rocha. E as portas do inferno nunca prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém? Então vamos orar.
Amado Deus e querido Pai, diante da Tua presença nesta manhã, estamos gratos a Ti, sou grato a Ti, Jesus, por este momento em que passamos aqui, Jesus, ministrando a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor Deus venha falar poderosamente, Senhor, em cada coração. Meu Deus, Te apresenta a cada irmão, a cada irmã, Jesus, que está ouvindo, que está acompanhando, Senhor, nesta hora. Meu Deus, derrama da Tua graça, do Teu poder. Capacita, meu Deus, ó Pai querido, capacita o Teu povo para poder estar, Jesus, firme, valente, como um soldado preparado, meu Deus, para lutar, para vencer esta batalha. Estamos diante de uma batalha, de uma situação, Jesus, que o Senhor venha dar vitória. É uma luta também travada contra o inimigo, que um inimigo que nós não vemos, mas o Senhor é Deus, o Senhor Deus é poderoso para nos livrar, para livrar a Tua igreja na face da terra. Meu Deus, cremos na vitória e estamos convictos, ó Pai querido, que o Senhor está conosco e que a Tua mão, Senhor, está estendida sobre a vida de cada um. Entra com providência, Senhor, naquelas famílias que precisam, meu Pai, de uma intervenção do Senhor. Nesta hora, Senhor, como um canal de bênção na vida de alguém, eu quero ministrar, Senhor, a bênção, a vitória, Senhor. Repreenda todo o mal, repreenda toda a enfermidade, todos os ataques do inimigo. Meu Deus, toda depressão, todo problema, todo mal, toda cilada do inimigo, todo dardo inflamado que cai por terra, na autoridade do Senhor Jesus, naquilo que foi otorgado, que foi dispensado, meu Deus, não porque somos alguma coisa, é porque o Senhor é na nossa vida. Assim eu te agradeço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um. E todos quantos estão felizes com Cristo, podem dizer amém. Amém, Jesus.